Se você cresceu nos anos 2000, tem grandes chances da sua infância ter sido moldada por esses personagens. Eles estavam lá todo dia entre o café da manhã e a hora do almoço. E a gente nem imaginava que estava vivendo uma das melhores fases da nossa vida. Hoje a gente relembra os desenhos que marcaram uma geração com nostalgia Cartoon Network. Quem que lembra do Laboratório de Dexter? O Laboratório de Dexter. Pra muita gente, o sonho de infância era ter um laboratório secreto. E o Dexter tinha um no porão de casa. Ele era um gênio mirim com QI absurdo e um plano diferente em cada episódio. Máquina do tempo, clones, raio encolhedor, robô gigante, nada era impossível nesse laboratório. Mas também tinha a irmã dele, a Didi. Sempre sorrindo, brincando e tocando de não devia. Era só ela perguntar o que esse botão faz que tudo explodia. Didi, saia do meu laboratório! E como todo herói, ele também tinha um rival, o Mandark. Narigudo, metido e com a risada mais maléfica da TV. Ele tentava competir, mas no fundo só queria ter um laboratório igual ao do Dexter. Enquanto isso, os pais deles tinham nem ideia. A mãe neurótica por limpeza e o pai bobão. O Dexter queria ordem, mas com a Didi por perto era confusão garantida. E mesmo quando tudo dava errado, a gente voltava no dia seguinte, porque aquilo era simplesmente perfeito. Mas e se todas as crianças do mundo tivessem um quartel secreto cheio de armas malucas só para enfrentar o maior inimigo da infância? Os adultos. A Turma do Bairro era isso, uma mistura de rebeldia, aventura e imaginação sem limites. Cada episódio parecia uma missão impossível feita com fita adesiva, peças de bicicleta e coragem de sobra. O número 1 era o líder sério e determinado, o cérebro das missões. 5, ache o item mais próximo da lista. 3 e 4, carregue as armas pra gente poder mandar ver. O número 2, o inventor atrapalhado, sempre com uma engenhoca pronta pra dar errado. A número 3 era pura fofura e coração, mas com um pouco de caos também. O número 4 já resolvia tudo no grito e no soco. Caso, quem é você, seu dentuço? E a número 5, meio calma, fria, provavelmente a mais inteligente do time. E eles enfrentavam vilões que só uma criança entenderia. A ida ao dentista, o banho obrigatório ou o terror do dever de casa. Tudo era feito com restos de brinquedo, pedaço de cano, elástico e muito improviso. E a gente acreditava em cada detalhe. No fim, Turma do Bairro era sobre amizade, imaginação e aquela sensação boa de ser criança e ter o mundo inteiro como campo de batalha. Açúcar, tempero e tudo que é de bom. Você sabe como é que começa, né? Florzinha, lindinha e docinho. Elas pareciam bonequinhas fofas, mas era só tocar a musiquinha que o soco comia solto. Elas saíam voando pela cidade, detonando monstros, robôs e qualquer coisa que ameaçasse Townsville. Florzinha era mandona, docinho é porradeira e lindinha era fofa. Mas quando ficava braba... E os vilões? O macaco louco com seu plano mirabolante toda semana. O Ele, que assustava todo mundo com aquela voz estranha. As meninas super poderosas te humilharam desse jeito. E até o Fuzzy, que não sabia nem falar direito. E o prefeito, sempre atrapalhado e dependendo da senhorita Belo pra tudo. E não posso dar nenhum doce a vocês, já que o macaco louco roubou tudo. A cidade vivia sendo destruída, mas no final do episódio tava tudo certo. Um clássico que a gente nunca cansava de ver. No meio do nada, vivia o cachorro mais assustado e mais corajoso da nossa infância. Ele gritava, tremia, corria, mas nunca fugia do perigo. Você vai ver só. A Muriel dava carinho e o Eustácio, o velho ranzinza, adorava dar susto. E no meio dos dois, o Coragem tentando proteger a casa de tudo. E quando eu digo tudo é sério, alienígenas, monstros, zumbis e até um frango que falava grosso. E o computador, sempre sarcástico, sempre debochado, mas era ele que salvava o dia no final. Busca encontrada. Um item. O que é? O que é? Sombras do mal. Não ia querer isso na minha casa. No fundo, o desenho era sobre medo e sobre não deixar esse medo parar a gente. Uma criança idiota, uma menina sem alma e a morte. Sim, a morte. Esse era o trio principal de um dos desenhos mais bizarros e geniais da nossa infância. As terríveis aventuras de Billy e Mandy.
Tudo começou com uma aposta por causa de um hamster. E a partir dali, o ceifador ficou preso para sempre com 2 crianças. O Billy era completamente sem noção. Fazia amizade com uma aranha gigante, comia sujeira e ria de tudo como se tivesse tomado 8 cafés. Cada frase dele era tão absurda que a gente ria só por não entender se ele era burro ou um gênio do caos. Eu quero a fortaleza voadora dos ginobinoides, mais 2 espadas bárbaras, um mamute peludo, mas acima de tudo, eu quero o irmão mais velho. Já a Mandy era o oposto, fria, calculista, sempre com aquela cara de tanto faz. Ela mandava no Billy, no puro osso e basicamente em todo o planeta. E o puro osso, a morte em pessoa que passava mais tempo lavando louça do que ceifando almas. E esse desenho tinha um tipo de humor que hoje seria cancelado antes mesmo da abertura acabar. Este website? Não, você digitou errado, tem 2 S. Crianças não olhem para isto. Era politicamente incorreto e completamente viciante. Era só mais um garoto de férias com a avó e a prima até um relógio alienígena cair do espaço e mudar tudo. A escola começou quando um relógio esquisito gritou no pulso dele vindo lá do infinito. O Ben 10 clássico chegou em 2005 e não demorou pra virar febre. Era tudo que a gente queria. Ação, transformação e aquele cheirinho de poder absoluto. Chama, 4 braços, XRL8, insectoide, cada alien tinha uma vibe única. E a gente ficava torcendo pra ele escolher o certo a cada episódio. Mas o Omnitrix tinha vida própria. Quando ele precisava do diamante, virava o Massa Cinzenta. A Gwen também mandava muito bem com a magia e o sarcasmo. E o Vomax, que parecia um velhinho atrapalhado, mas escondia um passado secreto que ninguém esperava. O Vilgax era o vilão clássico, mas o desenho tinha outros bem estranhos também. O Ben era impossível, bagunceiro e às vezes arrogante, mas ele sempre salvava o dia. O Ben 10 marcou o fim da era clássica da Cartoon, mas também mostrou que a infância pode ser uma aventura intergaláctica. Esses desenhos marcaram mais do que só uma geração. Eles foram parte da rotina, das manhãs em frente à TV, das risadas depois da escola. A gente não sabia na época, mas estava vivendo a era de ouro da animação. Talvez o mundo tenha mudado, mas esses desenhos ficaram com a gente, e sempre vão ficar. Qual desses era o seu favorito? Ou talvez faltou algum que marcou sua infância? Deixe aí nos comentários e compartilhe com aquele amigo que também viveu tudo isso.